Salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol. Bruno na área trazendo mais um prognóstico do dia 4 de outubro. Um dia de muitos jogos da Liga dos Campeões da Europa. Temos semifinais da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores. Lembrando que ambos os jogos são jogos de volta. Mas antes de partir para o nosso primeiro palpite de hoje, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever, deixa o like para fortalecer o canal, ativa o sininho das notificações para receber o nosso material em primeira mão e compartilhe o nosso vídeo para geral, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadoras como você. Maravilha? Sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pela Liga dos Campeões da Europa. O jogo do Antwerp versus Shakhtar Donetsk, início às 13h45. O Antwerp vem a 4 jogos sem vencer, nos últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota, e o Shakhtar Donetsk 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Para essa partida vou acreditar que será um jogo muito equilibrado, mas ainda assim acredito que será um jogo aí bem difícil para ambas as equipes. A equipe da casa não passa por um bom momento, mas ainda assim vou ficar no menos de 3,5. Atlético de Madrid versus Feyenoord, início às 13h45. O Atlético vem a 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias consecutivas, 4 jogos de invencibilidade. E o Feyenoord vem a 5 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. O último confronto deu Feyenoord. O Atlético em casa, 2 empates e 3 vitórias consecutivas. Venceu o Real Madrid por um placar de 3-1 atuando em casa. Para essa partida ficarei no mais de 1,5 casa vence. Celtic versus Lazio, início às 16 horas. A equipe do Celtic 4 vitórias e 1 derrota. Lazio 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 2 confrontos deu Celtic. Celtic em casa 3 vitórias e 2 empates. Lazio fora de casa 3 derrotas e 2 vitórias. Para essa partida vamos no Celtic com empate ou ambas as equipes marcam. Estrela Vermelha versus Young Boy, início às 16 horas. Estrela Vermelha 3 derrotas e 2 vitórias. Young Boy 2 derrotas e 3 vitórias. Último confronto 1-1. Para essa partida ficarei no mercado para ambas as equipes marcam ou casa com empate. Vamos agora para o jogo do Dortmund versus Milan, início às 16 horas. A equipe do Dortmund vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Milan 3 vitórias, 1 empate e 4 jogos de invencibilidade. Último confronto 3-1 para o Dortmund. O Dortmund em casa 4 vitórias, 1 empate. Milan fora 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ficarei no casa com empate. FC Porto versus Barcelona, início às 16 horas. O Porto vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Barça 4 vitórias e 1 empate. O último confronto deu Barcelona aí nos últimos 4 confrontos. O Barça vem a 5 jogos de invencibilidade. Ficarei no fora com empate ou ambas as equipes marcam. Newcastle versus PSG, início às 16 horas. Newcastle 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. PSG 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de invencibilidade. Ficarei no casa com RB Leipzig versus Manchester City, início às 16 horas. O RB Leipzig vem a 4 vitórias e 1 empate, vem com 7 jogos de invencibilidade, nos últimos 10 jogos apenas 1 derrota. E o City 3 vitórias e 2 derrotas consecutivas. O último confronto em casa o City venceu por 7-0. Para essa partida vou acreditar no jogo para ambas as equipes marcam. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, Playoff, o jogo do Defensa versus LDU, início às 19 horas. Primeiro confronto foi 3-0 para a LDU em casa. Defensa vem a 2 vitórias e 3 derrotas consecutivas. LDU 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último confronto deu LDU. Para essa partida vamos no casa vence o mais de 1,5. Bom, vamos agora para a Copa Libertadores, semifinais. Jogo de volta, Internacional versus Fluminense, início às 21h30. O Inter vem a 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória. Vem a 3 jogos sem vencer. Por um lado tem um atacante Valência como sua principal referência. E pelo outro temos o Fluminense com 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Temos Germancano como sua principal referência. Último confronto 2-2. O Inter pode ter vencido, teve gols anulados, jogou melhor que o Fluminense. O Inter em casa 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Flu fora 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Vamos ficar no casa com empate ou ambas as equipes marcam. Rapaziada,
Você que deseja receber as nossas dicas totalmente grátis, de 2 a 3 dias na semana, nos siga no nosso Insta e também entre aqui abaixo no nosso canal do Telegram, que estará recebendo dicas exclusivas de 2 a 3 dias na semana. Sei que fica um tempo sem gravação, poucas opções, alguns problemas extras, mas estamos de volta firme e forte e vamos continuar a nossa jornada, apesar de não estar ganhando aí com monetização. Sempre trago palpites aqui totalmente grátis com um canal diferente de outros criadores de conteúdo que ganha por isso. Então, a princípio é isso. Agora, se quer saber mais informação do nosso projeto Premium, primeiro link na descrição, só clicar que estará sabendo como funciona. Maravilha? Bom, em questão de dupla ou tripla, vou deixar Dortmund com empate, vou deixar Inter com empate, vou deixar Newcastle com empate. É a tripla do canal, formada como bilhete pronto. Mas é isso, mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Fica agora com nossos guri do nosso Insta, que lá postamos tantos grátis quanto dos projetos. Fui!